Você queria falar? Só eu quero ressaltar Por favor. que é o que nós falamos ontem, que ontem nós falamos a questão da sétima questão, ou seja, da sexta que são aborrecimentos e a sétima que Deus abomina. E eu quero ressaltar que desses 7, 3 delas complementam, ou seja, aborda ou enfatiza a questão do poder da língua. Dessas 7, 3, né? Que é a questão da língua mentirosa, a segunda que é a questão da testemunha falsa que profere mentiras. E essa última. E o que semeia contenda. O que semeia contenda. Então todas elas estão assim, focadas no poder da língua, não é? Ou seja, como que a língua, ou seja, a boca, os lábios têm o poder de destruir, quanto também tem o poder de abençoar e prosperar e fazer crescer. Então, ou seja, a bênção é você liberar as pessoas para que elas prosperem. E a maldição é o inverso, né? Ou seja, você vai o quê? Trazer falta de crescimento, vai impedir que as pessoas rompam e as pessoas avancem. Então, isso é muito importante nós ressaltarmos dentro desse fechamento que nós estamos fazendo, né? Desse tema que é tão importante. É aquilo que o pastor Guerra leu aqui na questão da conclusão, ou seja, se nós sabemos que essas coisas, ou seja, geram aborrecimento ao coração de Deus, ou mesmo, né, leva a Deus a abominar, que é essa questão de a ponto de vomitar, né, ou seja, náusea, então vamos evitar de fazer, né, pedir para que o Senhor esteja nos sondando, que o Senhor esteja guardando o nosso coração, que o Senhor esteja nos capacitando para podermos vivermos a vida que agrade e dignifique o Senhor e ao mesmo tempo os nossos irmãos. Né? E até a própria palavra, né? Tem muita gente usando a palavra para agredir, né? Uma pessoa me procurou falando que ela esteve na casa de uma pessoa, a pessoa falou assim, ser batizada, a pessoa ainda está preparando para batizar. Aí falou, ó, se você não é batizado, se você morrer, a hora que você sair daqui, você vai para o inferno. Falou com a pessoa ficou desesperada. Aí me procurou, né? Expliquei para ela que ela está num processo ainda de discipulado e tal, mas as pessoas assim, deixou essa pessoa apavorada, né? Nossa, o que eu posso fazer? Então, eu falei, não, você continua sendo discipulado para você ser batizado, né? Você já aceitou Jesus, já abriu seu coração. É o poder da língua, né? Não é? Então, né? Então poderia ser uma pedra de tropeço na vida sabedoria, da pessoa. pode ser pedra de tropeço na vida da pessoa. Vai detonando. Uma coisa interessante, Serginho, que esse texto revela para nós o cuidado de Deus para conosco. E de uma maneira muito especial. Quando nós olhamos aquilo que aborrece o Senhor e aquilo que o Senhor abomina, não é porque nós fazendo ou deixando de fazer essas coisas, Deus vai ficar sendo menos Deus ou mais Deus. Isso não glorifica mais ou menos a pessoa de Deus. Mas isso interfere nos nossos relacionamentos e isso vai gerar feridas em outras pessoas. Então, quando eu olho para esse aspecto de que quando alguém me fere, Deus se aborrece, ou quando eu estou gerando uma ferida ou causando uma dor em alguém, Deus se aborrece comigo. Não exatamente, ou não só pelo que eu fiz em relação a Deus, mas o que eu fiz em relação ao próximo, sabe? Então, o aborrecimento de Deus com essas coisas, com estas práticas, não é em relação à pessoa dele, é em relação ao nosso próximo, filho dele, imagem e semelhança, a nós mesmos. Também. Então, isso... É o direcionamento de um pai que quer bem os seus filhos. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que quando a gente para e pensa, mas por que Deus está se entristecendo por eu falar mentira? Por que Deus está entristecendo por eu causar divisão? Por que Deus está se entristecendo por eu testemunhar falso contra alguém? Por que Deus está se entristecendo por eu caminhar no sentido de morte ou gerar morte em alguém? Não é porque isso vai interferir na divindade de Deus, mas isso vai provocar dor, vai provocar tristeza em outras pessoas que Deus ama. Então, ele
se abomina, ele fica como se, por tabela, ele sente a nossa dor. E por sentir a nossa dor, quando nós somos vítimas dessas situações, ele se entristece. Então eu acho essa visão linda, porque ela nos revela o cuidado de Deus conosco, aquilo que Deus sente a nosso respeito, e aí nos faz pensar, se Deus sente isso a nosso respeito, e se Deus não gosta que essas coisas são feitas pelo próximo, eu, como filho de Deus, também devo me indignar, devo me aborrecer quando eu vejo isso sendo feito com outro. Verdade. Bacana. Queridos pastores, há uma outra participação aqui também. Primeiro, a Alessandra Araújo, lá de Três Marias, ela pede oração por ela, pela família dela, o esposo, né? E nós vamos orar sim, viu, Alessandra? Já de antemão, já ministro bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida e do seu marido. E também a Maria Helena, que nos pede oração, porque especialmente para o marido dela, que anda muito nervoso. Então, Maria Helena, que a bênção de Deus, que enriquece, não acrescenta desgosto, seja contigo, na sua casa, alcançando a vida aí do maridão, tá? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, alcance a vida do seu marido aí, em nome de Jesus. Amém. Pastores, e uma outra pergunta que nos chega aqui, é de um irmão, né, que não se identificou, que ele pergunta se a esposa gosta muito de dançar, praticar a dança, e nisso ela ouve muitas músicas ditas, né, ou chamadas seculares, músicas seculares, e que se ela gosta de dançar, não para se exibir, mas ela gosta de dançar, se isso é pecado. É uma situação delicada, né, gente? A gente responder assim, porque não é só isso o cerne da questão, né? Eu não sei nem o que eu vou dizer aqui para ele. Para ele, pro irmão, Porque a questão é ele trabalhar, né? Orar, e ele também não pode chegar e podar ela de uma vez, não, que ele vai criar um outro problema. Ele vai orar a Deus para Deus dar sabedoria para como que ele vai lidar com essa situação. Entendeu? Através do louvor e tudo. Envolver ela com igreja. Ou talvez ela gosta de dançar, coloque ela numa dança profética, entendeu? Começa a envolver ela de uma outra forma que ela vai criar gosto por outra coisa. E aí vai diminuindo esse gosto que ela tem. É o processo didático, né, de ensino, sim, especialmente para uma criança. Tem o pastor Rogerinho aqui, que é professor, né, ele sabe disso. É aquela condição de, às vezes, tirar o foco. Sim. Às vezes o foco está tão ali, não, é pecado, não é? E não é muito além disso. Sim. Por exemplo, eu vou falar de algo que é da nossa casa. Dentro da nossa casa, da Igreja Batista da Lagoinha, nós temos ali a fábrica de artes, onde nós temos escola de dança, né? Sim. Onde são ministradas as músicas nos ritmos que lá você encontra para você aprender a dançar. São músicas evangélicas, são músicas que inspiram, músicas que te levam a Deus, músicas que adoram ao Senhor, e você vai estar ali fazendo, se exercitando. E também um pouco cai naquela primeira questão dos julgamentos e tudo, sim, e a gente tem que sair disso. Quer falar, Rogério? Quero. Nós temos duas questões interessantes nesse aspecto, Serginho, que eu acho que a gente precisa considerar. Uma é a questão da dança. A outra é a questão das músicas que se dançam. Né? Então, e o que ela estimula, né? Exatamente. Então, lá em casa, eu gosto de dançar, a minha esposa gosta de dançar e nós dançamos. E nós não dançamos apenas no culto, na hora do louvor. Nós dançamos de vez em quando em casa. E por que não? E fazemos isso na frente da nossa filha. Nossa filha já viu isso algumas vezes. Mas nós não temos nenhum CD que não seja um CD cristão, um CD evangélico de adoração e de louvor a Deus em casa. Nosso rádio não pega outra emissora que não seja uma emissora que fale a respeito das coisas de Deus. Então são duas coisas diferentes. Uma é você gostar de dançar e fazer isso não apenas como exercício para o corpo, mas até mesmo em louvor a Deus. A outra é o que se dança. E hoje, graças a Deus, nós temos uma diversidade de ritmos que você pode
ter acesso e que são ritmos que antes não eram usados dentro de um contexto evangélico e que hoje são. Então você hoje pode acessar vários ritmos diferenciados e ver que a letra que está contida nessas canções são letras que realmente engrandecem o nome do Senhor. Nós temos visto a remissão através da arte e da cultura, e duas dessas coisas que estão sendo remidas é a dança e a música. Então, eu acho que é pecado? Ok, o que é pecado? Vamos discernir a coisa, né? O que se dança, como se dança, com que propósito se dança. Eu acho que é isso que é mais importante do que rotular como pecado ou não pecado.